O motivo por qual os ciclistas estão usando o pé de vela mais curto, ciclistas de alto desempenho, e por que você também deveria considerar ter essa informação. O motivo é fisiológico, manutenção ou melhor, potencialização do fornecimento de sangue para os membros inferiores, melhorando a performance, o desempenho e a recuperação. E por que não falar da longevidade? Agora, se você não tem a preocupação com o seu desempenho esportivo, físico, competitivo, é importante ter a informação de que é estimado 30% das pessoas até os 50 anos, elas vão desenvolver algum tipo de comprometimento de fluxo sanguíneo para os membros inferiores. O que gera fraqueza, instabilidade, perda da função básica de caminhar, levantar, agachar, de desempenhar funções do dia a dia. Tendo essas informações, eu acho importante descartar completamente a questão da moda. Lembra que a escolha de um pé de vela mais curto, ela é multifatorial para o ciclista de desempenho ou para o ciclista recreacional. Você pode levar em consideração a facilidade mecânica, o tipo de ciclista, o tipo de bicicleta, o tipo de terreno, mais cadência, mais torque, menos torque. Para todos os ciclistas, existem vários fatores que têm que ser levados em consideração. Para todos os ciclistas, do amador ao profissional, o aspecto fisiológico é um benefício ou um comprometimento para todos, porque, como eu disse, o comprometimento de sangue para um ciclista de alto desempenho pode custar a carreira dele. O comprometimento de sangue para uma pessoa que anda de bicicleta ocasionalmente, ou a pessoa nem anda, ela passa muito tempo sentada e ela compromete o fluxo de sangue para os membros inferiores, ela também tem a vida dela de alguma forma afetada negativamente. Tendo dito isso, a partir desse momento a gente precisa mergulhar um pouco mais no assunto para quando você se deparar com essa informação, você esteja mais familiarizado com alguns termos. Sistema circulatório, extremamente importante. Todo mundo já deve ter se deparado com aquela imagem que é um gráficozinho com todas as artérias e veias do corpo. Em geral, as artérias estão pintadas de vermelho no desenho e as veias pintadas de azul. No nosso corpo é tudo igual, tudo da mesma cor. Aquilo é uma forma de expressar que a artéria que é responsável por transportar o sangue rico em oxigênio, ferro, nutriente, ele é vermelho, porque ele tem oxigênio. As veias que transportam o sangue pobre em oxigênio, pobre em nutrientes, cheio de metabólitos. O que são os metabólitos? É o resto do metabolismo. É azul. Para lembrar o que é vermelho e o que é azul, é só imaginar o seguinte: vermelho é o sangue rico em oxigênio. Azul, quando a pessoa está estrangulada, ela começa a ficar azul, sem oxigênio. Azul sem oxigênio. Pobre é o sangue que circula pelas artérias. Existem algumas exceções no sistema do cardíaco e pulmonar, mas para entendimento geral, artéria vermelha, sangue azul. Essa artéria que é responsável por distribuir o sangue rico para os músculos e para os órgãos, para que eles trabalhem com nutriente, com oxigênio, elas faz essa distribuição pelo corpo inteiro. A principal artéria, uma das principais artérias, a artéria aorta, quando ela chega no abdômen, ela chama artéria aorta abdominal. Duas pernas, o que eu faço? É só uma artéria. Você faz a bifurcação para irrigar as duas pernas. Ela passa a chamar artéria aorta ilíaca. Artéria ilíaca. Esse é o principal canal de distribuição dos nutrientes para as duas pernas. E daí você tem as subdivisões, os capilares, né, para irrigar os tecidos. A artéria ilíaca que passa pelo quadril, ela passa por aqui.
ela passa de forma mais profunda. Qual que é a diferença, por exemplo, da artéria para a veia? A artéria que transporta o sangue rico, ela tem controle do diâmetro e eu já vou explicar qual que é a influência disso. Ela tem um controle neural através do nosso sistema autônomo, ele trabalha sozinho. O coração, você não fica pensando, bate coração! A artéria, você não fica pensando, diminui o diâmetro, aumenta o diâmetro. Para que ela aumenta e diminui o diâmetro? Para controlar a pressão arterial. Você já foi no médico, você já tirou a sua pressão arterial. Por isso que ela precisa da manutenção da pressão arterial, para que seja constante dentro do possível. E a veia, ela não tem essa estrutura. A veia é mais molenga, mais preguiçosa. A veia, como ela leva o lixo metabólico, deixa passar, é um outro assunto. Mas em vez de... A veia, ela controla o fluxo mais com algo que chama válvula tricúspide, que é uma outra história. O sangue só vai, ele não pode voltar. E quando ele não vai e começa só a chegar sangue e o sangue não vai para a próxima câmara, o que acontece? Começa a ficar gordinho, que são as varizes, a veinha, sabe aquela... Sabe azul? A veia não é azul? Daí sabe quando você vê a perna da pessoa, tá aquele vasozinho azulzinho, gordinho? É exatamente a veia que é meio molengona, ela começa a encher de sangue, daí a pessoa não faz exercício para ajudar o sangue ir, o sistema circulatório tá meia boca, então fica aquela veiazinha meio trouxa ali, meio cheia. Voltando para a artéria faz esse controle para manter a pressão arterial, que é super importante, por isso que você vai no médico. O que acontece? Quando você tem esse pinçamento, essa musculatura é justamente para tentar criar um tipo de resistência para manutenção do diâmetro, para passar o sangue. Tem algo que se chama estenose. Estenose é a diminuição do diâmetro interno da artéria. Quando você tem diminuição, você tem comprometimento do fluxo sanguíneo. Quando você tem comprometimento do fluxo sanguíneo, você tem menos nutriente, você tem menos oxigênio, você funciona de forma menos eficiente. Esse excesso de resistência, quando você dobra uma mangueira, uma mangueira e a água está aberta ainda, e fica aquela pressão, e é esse controle do diâmetro dessa musculatura, o corpo começa a mandar informação que você precisa manutenção daquilo, né? Daquela força para que o sangue passe. Além disso, tem um outro aspecto que atrapalha o fluxo de sangue para o músculo, que é o próprio músculo. Como a artéria geralmente ela está de forma mais profunda, a veia ela está mais superficial. Você vê a veia azulzinha, tá vendo aqui? Ó, você está vendo alguma coisa vermelha? Não, olha aqui a veiazinha aqui, ó, cheio de metabólito. Entendeu? Azulzinho, lembra? Azulzinho, pobrinho, importante, mas pobre. Quer dizer, ela é tão importante quanto. Mas a artéria que carrega o sangue vermelho, rico, ele está mais profundo. O que acontece no ciclismo? Lá na coxa, tá lá a artéria tentando entregar o oxigênio, né, os nutrientes. Daí você tem dois músculos espremendo. Imagina a parede me fechando aqui, eu sou a artéria. O músculo contrai. Essa resistência mecânica da artéria, ela faz com que ela comece a ficar mais rígida. E essa rigidez, ela começa a comprometer o fluxo sanguíneo. Esse esforço repetitivo, a pressão, o pinçamento, um fluxo de sangue mais turbulento, essas microlesões que acontecem na parte íntima. O que é a parte íntima? É o nome. Íntima é a camada interna da artéria. Daí você tem microlesões, quando você tem uma lesão, quando você tem um machucado, você tem cicatriz. Quando você tem cicatriz, você tem uma saliência. Daí você imagina a parte interna da artéria, cheio de cicatrizes ao longo da vida, ao longo das pedaladas longas, daí você começa a ter um fluxo de sangue mais turbulento, menos eficiente, comprometimento. Se você não quiser considerar que você está escalando uma montanha na Europa, talvez você seja uma pessoa, um ciclista recreativo que fica muito tempo sentado, comprometimento do fluxo sanguíneo.
Daí, além desse pouco tempo sentado, você vai para sua bicicleta numa posição extremamente agressiva, justamente porque você é mal treinado, a sua capilarização, que é a distribuição dos capilares, não é tão eficiente, a sua distribuição de sangue não é tão eficiente, provavelmente você coloca mais pressão na artéria ilíaca do que um ciclista bem treinado. Daí você passa o dia inteiro sentado com a artéria ilíaca dobrada, flexionada, travada, não passa sangue. Daí você sai do escritório, vai pedalar na sua bicicleta de contrarrelógio, mountain bike, numa posição extremamente agressiva. Compromete ainda mais o fornecimento de sangue. Daí você fica cansado, sente a perna mole, sente que você não recupera e acha que é só a nutrição, quando na verdade a manutenção de uma posição com o ângulo do quadril mais aberto poderia ajudar e muito. Não é pouco, é muito. Então, de hoje em diante, a sua preocupação tem que ser, primeiro, com a sua longevidade e a saúde do seu sistema circulatório. Eu não estou recomendando que você vá para a beach bike, mas que o conceito de que quanto mais flexionado, melhor, e que o pé de vela curto é só uma moda? Não, porque o pé de vela mais curto, ele permite com que você fique numa posição talvez não tão conservadora, você consiga ficar numa posição mais aerodinâmica, né? Mas que você tenha um movimento livre. A flexão do joelho não se torna um impedimento. Então são vários fatores que precisam ser trabalhados juntos. Mas a grande mensagem desse vídeo é o seguinte: não ignore a questão do pé de vela mais curto. E tem outra coisa, não me faça a loucura de imaginar que quanto mais curto, melhor. Não é quanto mais curto é melhor, vai demorar alguns anos agora. Não só para a indústria, como com os consumidores e os atletas entenderem qual é o melhor para cada um. Mas eu fiz questão de fazer esse vídeo mais longo só para entender que existe uma razão fisiológica que não pode ser ignorada. E daqui para frente a discussão é com vocês. Abraço, tchau.